Oi, hoje eu vou falar sobre um dos modelos mais importantes da macroeconomia, que é o modelo ISLM. O modelo ISLM ele nos ajuda a entender como a economia funciona no curto prazo, nos mostrando a relação entre a taxa de juros e a renda de equilíbrio. Ele combina dois mercados essenciais, o mercado de bens e o mercado monetário. O mercado de bens ele é representado pela curva IS e o mercado monetário é representado pela curva LM. Essa interseção ela define na economia a taxa de juros e a renda de equilíbrio. Antes de entrarmos nos detalhes do modelo ISLM, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Esse modelo ele surgiu a partir das ideias de Keynes, um dos economistas mais importantes da história. Na década de 30, o mundo enfrentava a Grande Depressão, um período de crise econômica profunda. O pensamento econômico da época não conseguia explicar o porquê o desemprego estava tão alto e o porquê a economia não conseguia se recuperar sozinha. Foi aí que Keynes publicou seu livro em 1936, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Ele argumentou que o governo precisava intervir na economia para estimular a demanda agregada e para evitar crises prolongadas. Mas a sua ideia ainda precisava de representação matemática e gráfica. Foi então que, em 1937, o economista John Hicks criou o modelo ISLM para representar as ideias de Keynes de forma mais claras. Mais tarde, Albert Hansen ajudou a popularizar essas ideias nos Estados Unidos. Desde então, o modelo ISLM tem sido utilizado amplamente para conseguir entender a economia, a política econômica. A primeira parte do modelo é a curva IS, que representa o mercado de bens. O nome IS vem de investimento e poupança. Basicamente, essa curva ela mostra todas as combinações de taxa de juros e renda para o mercado de bens ficar em equilíbrio. O ponto importante é que o investimento ele depende da taxa de juros. Se a taxa de juros está alta, mais caro fica para pegar empréstimo para investir. E aí o investimento cai. E quando a taxa de juros cai, os investimentos aumentam. Isso significa que tem uma relação negativa entre a taxa de juros e o nível da renda. Quanto menores forem os juros, mais investimento vai haver, consequentemente, o PIB será maior também. Portanto, a curva IS tem a inclinação negativa, porque quando os juros caem, a renda aumenta. E o que faz a curva IS se mover? A curva IS ela se desloca através das mudanças que tem na política fiscal. Se o governo aumenta os gastos públicos, a demanda agregada aumenta e a curva IS ela se desloca para a direita. Isso significa que para qualquer valor de taxa de juros, o PIB será maior. Se o governo reduz gastos ou aumenta os impostos, se o governo ele reduz os gastos públicos e aumenta os impostos, a curva ela vai se deslocar para a esquerda e a renda será reduzindo o nível de renda para qualquer taxa de juros. A segunda parte do modelo é a curva LN, que representa o mercado monetário. O nome LM vem de liquidez e moeda. Essa curva ela mostra todas as combinações possíveis de taxa de juros e de renda, onde a oferta de moeda se iguala à demanda por moeda. No modelo LM, a lógica é a seguinte: quanto maior a renda, maior será a procura por moeda, a demanda por moeda, porque assim as pessoas realizam mais transações. Mas ao mesmo tempo, quando a taxa de juros sobe, as pessoas elas preferem manter seu dinheiro investido em ativos que
que reduz juros e não com dinheiro líquido. Isso significa que a taxa LM tem a inclinação positiva, porque de acordo com que a renda cresce, a taxa de juros cresce para que haja um equilíbrio no mercado monetário. E o que faz a curva LM se mover? A política monetária ela afeta a curva LM. Se o Banco Central ele aumenta a oferta por moeda, a curva LM ela vai se deslocar para a direita, reduzindo a taxa de juros para um dado nível de renda. Se o Banco Central ele reduz a oferta por moeda, a curva LM ela se desloca para a esquerda, aumentando a taxa de juros. E o ponto onde a curva IS e LM se cruzam é que determina o equilíbrio da economia. Esse ponto ele nos diz qual é a taxa de juros de equilíbrio e qual é o nível de renda de equilíbrio. E como as políticas econômicas elas afetam o equilíbrio IS-LM. Na política fiscal expansionista, o governo ele reduz os gastos e aumenta o imposto, sim, fazendo a curva IS se mover para a direita, aumentando a renda e a taxa de juros. A política monetária expansionista é quando o Banco Central aumenta a oferta por moeda, assim deslocando a curva LM para a direita, e consequentemente reduz a taxa de juros e aumenta o nível da renda. Bom, algumas limitações do modelo ISLM é que ele assume que os modelos são rígidos, os preços são rígidos e que só valem para o curto prazo. E também ele não considera as expectativas dos agentes econômicos. E também não explica totalmente as crises financeiras modernas. E mesmo assim, o modelo ISLM continua sendo uma ferramenta importante para as políticas econômicas. Então, o modelo ISLM ele nos ajuda a entender como o mercado de bens ele se conecta com o mercado monetário e como a política econômica ela afeta a taxa de juros e o nível da renda.